demorei, vim de uma família católica, mas eu me converti, tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, de uma família bem católica, mas eu demorei a me converter porque eu sabia que quando eu entregasse a minha vida para Jesus, eu não poderia mais, como dizemos lá no Brasil, colocar nenhum pitaco, eu não poderia mais interferir. Uma vez que eu entregasse minha vida para Ele e pertencer a Ele. E eu sabia que Deus tinha um chamado para mim. Então, quando eu me converti, eu já converti convicto do meu chamado missionário. Então, com 3 meses, eu já estava dando aula na escola dominical, eu me converti numa Assembleia de Deus no Ceará. O meu pastor tinha acabado de voltar do campo de missões, então ele teve uma influência missionária muito grande quando eu cheguei na igreja. Ok. E, e isso foi muito forte para mim. Depois eu posso contar também alguns episódios em relação a isso. Mas para a gente encurtar a história, quando foi em 99, eu fui para uma missão chamada Jovens com uma Missão. Na altura eu tinha 20 anos e desde então eu sou um missionário já de tempo integral, tem 21 anos, 22 anos, caminhando por 22 anos que eu sou missionário em tempo integral. E no meio de tantas nações que Deus tem colocado no nosso coração, Deus falou profundamente conosco a respeito de Portugal a primeira vez em 2009. Quer dizer, nós já trabalhávamos com os portugueses e com a nação portuguesa desde 2007, mas em 2009 eu estava num café em Portugal, porque Portugal, os irmãos que são portugueses ou que esteve em Portugal sabe que nós temos cafés em todo canto e é uma das grandes maravilhas da nação portuguesa, e eu penso que nas bodas do Cordeiro Deus vai entregar os cafés para os portugueses, porque eles são maravilhosos no café. E pena que agora está fechado, mas enfim, eu estava num café e Deus me mostrou o povo e como diz, os velhotes a conversarem, as crianças a brincando, e Deus me fez uma pergunta e ele perguntou assim: Saulo, você deixaria eu usar a sua vida para amar os portugueses através de você? E aquilo foi uma pergunta que foi muito profunda, porque quando nós somos batizados em amor, isso compromete a gente. Então, eu não estou em missões por causa de uma obediência, eu estou em missões porque eu fui batizado em amor. E o amor, ele compromete a gente. E quando nós somos movidos pelo amor, as coisas fica tão mais fácil obedecer a Deus, porque a nossa preocupação não está naquilo que podemos reter, naquilo que podemos nos proteger, está simplesmente em imitar aquilo que o Deus que nós amamos quer que a gente faça. E então aquilo acabou com a minha vida, porque eu sabia que depois dali a, a minha vida estava completamente ligada com o povo português. E outra vez ele falou comigo uma coisa muito profunda que foi assim: Saulo, há muitas pessoas que amam Portugal, mas eu preciso de pessoas que amam os portugueses, porque Deus não é apaixonado por lugar, Deus ama pessoas. Então não adianta nós amarmos a Inglaterra e não amarmos o inglês. Não adianta nós amarmos a África e não amarmos os africanos. Ou amar o Portugal e não amar os portugueses. Então estou aqui basicamente para fazer amigos. É a coisa que eu mais amo fazer. Amo conhecê-los, estar perto deles, ouvir as suas histórias. E esse é o meu, digamos assim, meu chamado principal. E paralelo a isso, eu tenho o meu trabalho muito forte na área de ensino. E principalmente eu trabalho com pastores de língua portuguesa na África. Então participo de uma missão hoje chamada Missão Mãos Estendidas. Essa missão dá apoio a pastores em África, são pastores de aldeia, não é? E esses pastores são pastores de lugares muito isolados, como nas aldeias de Moçambique, as aldeias do Malawi, Zimbábue e Zâmbia. E 2 vezes por ano nós reunimos esses pastores para nós darmos um treinamento bíblico para eles, não é? Conheci a Ana pessoalmente, já conhecia muito de ouvir falar, mas já conheci em 2011, quando eu estive fazendo um mestrado na área de desenvolvimento comunitário, e a Ana foi uma das pessoas que eram um dos obreiros desse mestrado e trabalhava como tutora, e tive
bastante contato com a Ana a partir de então. Na época ela já estava se mudando para a Espanha. E também não falei ainda, mas sou casado, tenho uma esposa que se chama Juliana e tenho 2 filhinhas. Vou compartilhar aqui com vocês brevemente a foto delas para vocês verem. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver? Então, eu tenho 2 filhas. A mais velha, essa que está de vermelho, é a Alice, que esse nome Alice quer dizer amiga verdadeira, né? Um nome grego. E a mais novinha, que é essa daqui, que a gente diz dá dinheiro, mas não dá liberdade, é a Nadine, que é um nome grego que quer dizer esperança, não é? E aqui no meio tem a Juliana, que é a minha esposa. Nós já estamos casados há uns 14 anos, não é? Então, é mais ou menos um pouquinho da minha história, pastor. Que história bonita, né? Eu achei interessante o que ele falou, falo para todos os irmãos aí ouvirem. É importante, Deus, ele quer que a gente ame pessoas e não a geografia, né? Porque ele falou, não adianta você estar em Portugal e não amar os portugueses. E ele abraçou, te ver que ele ama mesmo os portugueses. Falou o negócio do café, fantástico, né? Se Deus, eu pedi para Deus dar o ministério do café para os nossos portugueses, porque o café português realmente é abençoado, né? Aliás, a comida portuguesa é abençoada. Pastor, aqui nós temos muitos portugueses, viu? Nesse chat aqui nós temos vários portugueses, irmãos de África que moraram em Portugal e que têm no coração também Portugal. Nós temos vários aqui. E também, e ele falou uma coisa interessante também, a questão de África, não adianta dizer que ama a África e não amar os africanos, dizer que ama a Inglaterra e não amar os ingleses, né? Então, achei muito bonito, muito forte essa palavra. E pronto, a introdução do pastor foi abençoada. Ele tem um ministério, ele foi jocumeiro, ele é jocumeiro. Fiz jocum também, pastor. Fiz jocum aqui. Minha família toda, minha esposa fez jocum. E nós também nos sabemos um pouquinho do que é missão, a missão que o irmão se envolveu. Bem, aqui nós temos vários irmãos de várias nações. Nós temos brasileiros, de paulistas, sulistas, nortistas como eu. Nós temos portugueses, nós temos também espanhóis, nós temos várias nações aqui. Temos irmãos de África, que são bênção na nossa vida também, São Tomé, Guiné, Angola, e pronto, e vários outros países. Então, fique à vontade, eu vou passar o microfone para o Saulo, e ele vai falar aquilo que ele tem no coração para ministrar para todos nós. Eu acho que vai ser muito bom. Eu peço que você não saia da conferência. Nós estamos todo mundo preso em casa mesmo, então fica no teu sofá, pega um cafezinho aí, um café português, ou, ou um copo de água, como queira. Não tem para onde ir, pastor. Não tem, gostei, Maria. Não tem para onde ir mesmo, entendeu? Então aproveita aí no teu sofá, senta. Essa é a vantagem Amém, glória a das Deus. plataformas. Você fica à vontade, você fica à vontade. Amém, glória a Deus. Então aproveite. Eu quero passar agora para o Saulo. Saulo, é um prazer. Quero vê-lo aqui um dia com a sua família, visitar Manchester, depois que essa crise toda passar. Você comer aqui um feijão doce. Já comeste feijão doce? Meu, o café, Já, o no café Banco inglês com Fé. aquele feijãozinho doce, tá certo? Já é uma É benção, maravilha tá bom? também. Tá bom? Não, mas a gente também tem um churrasquinho aqui também. Tá bom? Vou passar para si. Nós temos aqui, nossos pastores estão aqui também. Tem um pastor de ser que eu já vi ali. O Luciano, nosso presbítero Luciano Ibinha. Nós temos a pastora Cristina ali. Nós temos os diáconos, temos os irmãos da igreja. E pronto, tá todo mundo aqui. Nós temos 22 pessoas agora e está entrando gente. Tá bem? Então fique à vontade, o espaço é seu e compartilhe conosco aquilo que Deus colocou no teu coração. Um abraço, tá bem? Amém. Amém. Eu estou realmente assim, muito empolgado e muito. Acho que agora dá para ouvir, né? Estou realmente muito empolgado com esse tempo, né? Estou vendo aqui que tem uns irmãos, uns irmãs que são muito
muito portuguesas mesmo, não é? Acho que a Sandra tem uma carinha de portuguesa, a Alexandra está na cara, está escrito assim, Portugal, não é? A Maria tem cara daqueles portugueses que viveram por cá, não é? Enfim, mas que alegria. O Disseu ainda não me convenceu. Talvez 25 seja. anos em Portugal. Pronto. Mas eu tenho cara de cearense mesmo, né? Mas, queridos, é o seguinte, em relação à palavra que eu trouxe para os irmãos, é uma palavra de reflexão, não é? Isso significa que a gente tem que não é aquela palavrinha que você simplesmente fica ouvindo enquanto pensa na vida, mas talvez vai chamar um pouquinho a sua atenção para alguns fatos e vai confrontar um pouquinho o pensamento da gente. A gente não é obrigado a entender tudo, nem é obrigado a concordar tudo, mas é tão importante que você me dê um feedback, que você, se você tiver alguma pergunta ou alguma coisa que você não entendeu direito, ou se eu estiver falando muito rápido, falando muito devagar, por favor, comunica, porque eu, como professor, eu me sinto como se eu fosse um garçom. Então, eu sou um servo. Você me diz o que você quer comer e eu trago, faço o trabalho para você. Eu amo o entendimento da palavra porque eu acho que não tem coisa mais inteligente para a gente fazer com a vida da gente do que entender o livro que Deus nos deu, né? A palavra de Deus. E a palavra que eu trouxe hoje é uma palavra, eu vou compartilhar aqui o PowerPoint. Eu não sei se vai ficar aparecendo o meu rosto, mas se não ficar não tem problema, pelo menos vocês vão dormir mais tranquilos. Mas eu vou compartilhar aqui a tela, tá certo? E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema aí, que é justamente sobre a respeito de saber olhar para se saber andar, não é? Basicamente, aqui já nessa frase, tem aí um paralelo que eu quero que vocês percebam. A maneira como a gente anda depende da forma que a gente olha para as coisas, não é? E a gente tem visto um contexto em que os dias eles são tão difíceis hoje. Nós estamos enfrentando a primeira pandemia da nossa geração, não é? Isso reflete que essa pandemia vem num contexto globalizado. O que isso quer dizer? Tem uma rapidez de contágio assustadora e também, junto com esses contágios, é uma enxurrada de informações. Nós somos atualizados do número de mortes, número de infectados, número de contaminados, praticamente em tempo real. E, logicamente, que isso tem um efeito psicológico no coração da gente, porque isso deixa muitas pessoas muito mais ansiosas e preocupadas, não é? E a gente, de alguma forma, nós estamos num desses pontinhos aí. Ou estamos apavorados com esse tanto de informações, ou decepcionados com alguma pessoa ou outra, ou estamos chateados pelas redes sociais, ou estamos trancados dentro de casa com medo de tudo e de todos, ou ainda um pouquinho de cada. E no Brasil saiu um meme que dizia o seguinte: ou a gente morre do vírus, ou a gente morre de fome, ou a gente morre de raiva, porque está tendo tanta confusão no meio dessa pandemia e às vezes a gente fica sem saber para que lado olhar. Mas a minha pergunta é: que resposta nós podemos dar a Deus nesse momento tão difícil? E por onde é que a gente vai começar? Existe um salmo, não é? Que é o Salmo 121, e esse salmo é um salmo bastante conhecido e muito lindo e muito profundo, por sinal. E nós vamos começar justamente tentando compreender o que tem nesse salmo que serve para nós agora nesse momento. Então nós vamos ler o Salmo 121, eu já pus aqui, e basicamente diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita.
O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Nós não vamos meditar no salmo todo, mas tem 3 pontinhos aqui que eu queria chamar a sua atenção. Primeira parte está no versículo 1, quando ele diz: levantarei os meus olhos. E essa atitude de levantar os olhos para os montes, ou seja, os montes aqui eles representam as circunstâncias, isso traz para nós a seguinte pergunta: Deus, de onde que vem o meu socorro? Porque para onde quer que eu olho, eu vejo problema, eu vejo obstáculo. Então, esse versículo ele vai nos mostrar que a gente precisa olhar além para que a gente espere o socorro do lugar certo. E o que que isso tem a ver para nós? Que procurar ligar em nós a perspectiva espiritual dos fatos, para que possamos dar a Deus a narrativa da história. O que que eu tenho a ver com isso? A gente escuta tantas pessoas, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma posição, e aí a gente pergunta assim, tá, e Deus? Onde é que Deus está nessa história? Onde é que Deus está nesse contexto? A gente só consegue ouvir a Deus nesse momento se a gente ligar a nossa perspectiva espiritual. E o que é essa perspectiva espiritual? É quando eu olho além das circunstâncias e eu começo a perceber o mundo ao meu redor, não de acordo com os meus medos, não de acordo com as minhas impressões, mas de acordo com aquilo que Deus vê. Então isso vai fazer com que o meu entendimento ele seja é, enchido da perspectiva de Deus. E eu me torno a pessoa que vai dar, que vai trazer na terra essa perspectiva de Deus para o que está acontecendo. Por isso que é importante levantar os olhos e ver além dos montes. E aí ele diz o seguinte, no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso significa você olhar com convicção, certo? Olhar com convicção. Irmãos, eu vou dar só uma pausa aqui em relação ao bate-papo. Eu não vou conseguir, se tem alguma pergunta para mim, eu não vou conseguir ler por causa que eu estou mostrando aqui o PowerPoint, tá bem? Então talvez fique mais fácil você perguntar diretamente. Há uma mensagem, mas eu não sei se é para mim, não consigo ver, tá? Então se alguém tem alguma pergunta ou quiser colocar alguma coisa, é só falar, tá bom? E o versículo 2 revela qual a origem do nosso socorro. O socorro que não falha, o socorro que não cobra nada, o socorro que não tarda. Esse socorro vem do Senhor, porque Ele é quem é o Criador, Ele é quem fez os céus e a terra. O melhor socorro de todos que nós podemos ter é daquele que justamente fez todas as coisas e que conhece todas as coisas. E aí a última parte desse texto, desculpa, que eu quero chamar a atenção é justamente o versículo 5, quando ele vai falar que o Senhor é quem te guarda e ele vai nos ensinar a olhar para Deus. Talvez aqui seja a coisa mais difícil. Nós estamos tão acostumados a colocar os nossos olhos nas coisas que a gente tem, nas coisas que a gente faz, nas pessoas que estão perto de nós, nas nossas influências, nas nossas aptidões. Então, quando a gente observa que tudo isso vai desmoronando pouco a pouco, ou que isso não tem poder algum diante de uma grande ameaça, como é a que a gente está enfrentando agora, aí a coisa mais saudável a fazer é você olhar para Deus. E aí o versículo 5 ele diz que o Senhor, Ele é quem nos guarda. Nós nunca mudaremos o seu caráter. Não há absolutamente nada que você faça que impeça o cuidado de Deus sobre você. Às vezes, as coisas acontecem na vida da gente, não é porque Deus cuida, mas é porque a gente sai debaixo da sua proteção. Mas quando nós nos posicionamos debaixo do propósito dele, debaixo da vontade dele, o Senhor nos guarda, ele nos protege. Por isso que nós precisamos depender de quem ele é. É
o entendimento do caráter do nosso Deus é o que vai nos fortalecer de verdade nesse tempo de desafio. Por isso que, se eu souber olhar, se eu souber para quem olhar, eu vou saber como andar nesses desafios que a gente tem aí à frente. Então, esse é o argumento 1. O argumento 2 está em Hebreus 12, que também é outro texto profundo. Não é? Ele vai dizer assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, tem outras versões que falam com perseverança, a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E o versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, nós vamos ver parte por parte desses versículos, e no versículo 1, o que é interessante a gente observar é que nós, como discípulos de Jesus, nós não estamos aqui à toa. Nós temos uma carreira. Essa carreira é uma carreira proposta por Ele. Eu quero grifar bastante essa palavra proposta, porque essa palavra é importante. Qual seria o oposto de proposta? Seria uma carreira imposta. A carreira que ele tem para nós é uma carreira proposta, não é uma carreira imposta. Na prática, isso significa que a gente precisa tomar uma decisão se vamos correr a carreira que ele tem para nós ou se não vamos correr a carreira que ele tem para nós. Mas nós, na condição de discípulo de Jesus, nós temos uma proposta da parte desse Jesus, essa carreira. E aí ele dá as condições que a gente precisa para poder correr essa carreira que está proposta. Eu não vou correr de qualquer forma, mas se eu abraçar essa carreira que está proposta, eu preciso deixar todo o embaraço e todo o pecado. E o pecado aqui não é que você roubou, não é que você matou. O pecado aqui, às vezes, está na nossa independência de Deus. Da gente ter uma vida muito bem estruturada, onde a gente não deixa Deus entrar, porque a gente tem medo de que Deus mexa, então a gente prefere dar para eles pequenos agrados, para que Deus fique no cantinho dele e nunca mexa com os nossos planos. É aqui que está o pecado, entendeu? Então, a pessoa que é discípulo de Jesus, ela não tem medo dessa carreira proposta, porque pelo fato dela conhecer a pessoa de Jesus, ela sabe que o que Jesus tem para ela é muito melhor do que qualquer plano que ela possa fazer para si mesma. Então, é preciso deixar o embaraço e deixar o pecado. E aí ele diz também no seguinte: usando a paciência ou perseverança. O que isso demonstra para nós? O que é que Deus quer abrir os nossos olhos? Que essa carreira não é fácil. Que o combustível que nos vai fazer correr essa carreira é um negócio chamado perseverança. E perseverança, irmãos, a gente não precisa de perseverança quando as coisas estão confortáveis. Nós precisamos de perseverança quando tudo ao nosso redor diz para nós pararmos, diz para nós desistirmos. Aí a gente precisa ser muito perseverante para não desistirmos. Então, se nós queremos correr... Se nós queremos correr essa carreira... Não está pegando vocês? Não, só do DR não está bem, mas queria fazer o teste no teu. Vou dar uma desligada aqui. Alessandra Giotto, teste coloquei. Ok. Vou dar um pausa. Só um minutinho, pastor. Por favor, todos os irmãos, coloquem o microfone desligado, senão a gente não consegue ouvir o missionário com uma palavra tão bonita. Então, todo mundo, por favor, com o microfone. Eu estou aqui monitorando, mas às vezes me escapa. Então, por favor,
todos os irmãos com o microfone desligados, todos, por favor. Tá bem? Eu vou Amém. voltar. Pode continuar, por favor. Amém. Então, se eu quero, né, só para a gente fechar essa parte, como discípulo de Jesus, eu tenho uma carreira. Essa carreira, ela me é proposta. E se eu quero abraçar essa carreira proposta, eu preciso deixar o pecado, deixar o embaraço e usar a paciência ou a perseverança para que eu não esmoreça no meio do caminho. E aí vem o versículo 2, e aqui aparece o saber olhar novamente. Aí ele diz, olhando para Jesus. Ou seja, tudo isso aqui no versículo 1 só é possível dessa forma, olhando para Jesus. Basicamente é isso que o versículo 2 diz. A próxima parte do versículo ele vai descrever quem é esse Jesus. Por que que a gente tem que olhar para Jesus? Aí ele vai dar os argumentos. Ele vai dizer que a gente precisa olhar para Jesus porque Jesus é o autor da nossa fé. Quando a gente entende o que é o autor da nossa fé, significa que Deus, ele não está distante da nossa caminhada espiritual. Então Deus não é aquela pessoa que precisa que a gente corra atrás. Deus é muito mais uma pessoa que a gente precisa perceber do que a gente correr atrás. Porque quando a gente entende que Deus é alguém que a gente corre atrás, significa que ele não está perto. Significa que ele não está nem aí. Mas quando eu entendo que Deus está perto de mim e que o que eu preciso é perceber a sua presença, tudo muda. Quando eu compreendo que o meu problema é um problema de percepção, ou como dizemos aqui em Portugal, de percepção. Então, precisamos abrir os nossos olhos espirituais para a gente perceber que Deus está muito mais perto do que o que a gente imagina. Ele é o autor da nossa fé. É ele quem está escrevendo, é ele quem está ministrando a nossa fé. Tudo que a gente tem de revelação de Deus vem do próprio Deus. Então, é por isso que ele se revela aqui como esse autor. E também é importante a gente entender que ele é o consumador da fé. Ele não é apenas aquele que começa, mas é aquele que vai consumar, aquele que vai concluir. Então, irmãos, nós podemos até ser uma obra inacabada, mas nós não ficaremos pela metade. Nós temos um consumador para a nossa fé que é superior a nós mesmos. Então, o que é que nos cabe? Olhar para ele, olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Para nós realizarmos a vontade de Deus na terra, a gente precisa manter os nossos olhos em Jesus, porque ele é quem tem o melhor exemplo de todos. Aí ele explica aqui por quê. O qual, ou seja, a pessoa de Jesus, que pelo gozo que ele estava proposto, esse gozo aqui representa a visão. Jesus Cristo tinha uma visão de futuro, e essa visão de futuro era superior a ele mesmo. Essa visão de futuro não eram coisas passageiras, eram coisas eternas. Porque a visão que Jesus Cristo tinha de futuro era tão grande, tudo aquilo que ele viveu aqui era incomparavelmente inferior comparado com o gozo que ele estava proposto. Por causa desse gozo que ele tinha em mente, ele suportou a cruz, ele desprezou todas as afrontas, as perseguições, e ele se assenta à destra do trono de Deus. E aí vem o versículo 3, que está bem relacionado conosco. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, em outras palavras, o que é que o texto está dizendo aqui para nós? Agora o autor está nos dando uma ordem, não está nos dando uma direção ou uma proposta, ele está nos dando uma ordem. Considerem, coloquem isso no centro da sua vida, coloque isso, Saulo, no centro da sua vida. Considera Jesus, olha para ele, considera, porque o que Jesus sofreu de contradições, o que os pecadores aprontaram contra ele. Então, considere a mesma coisa, porque se você não considerar a pessoa de Jesus, o sacrifício de Jesus, o que ele suportou, você não vai conseguir manter-se firme. Então, para que você não se enfraqueça, não desfaleça nos vossos ânimos, considere o que foi que Jesus Cristo suportou, não é?
Então, Jesus Cristo ele se torna o motivo do nosso fortalecimento. O nosso fortalecimento não está na ajuda do governo, não está naquilo que a gente tem no banco, não está em câmbio, não está nem mesmo nas reuniões que a gente frequenta, não está em nada que a gente faz, está na pessoa de Jesus. Se nós entendermos isso, irmãos, isso faz um efeito tão grande e nós vamos correr ainda mais para perto desse Deus. Amém? E agora nós vamos ver a última referência, que é o Salmo 67, que também fala a respeito de olhar. Salmo 67, versículo 1 e 2, diz assim: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. O texto continua, né? Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. E olha só que interessante. O salmista começa: Deus tenha misericórdia. Precisamos ser humildes e reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Esse é um tempo onde Deus está usando para colocar novamente no nosso rosto que nós precisamos depender dEle. Nós fomos criados para depender dEle. Deus não depende do homem, o homem depende de Deus. Isso não é humilhante, isso não é ruim. Na verdade, é nesse fator que reside a nossa vida. Vive aquele que depende. Se você não depende de Deus, o seu caminho é um caminho de morte, porque nós não temos como produzir vida por nós mesmos. A Bíblia diz que nós não conseguimos acrescentar um minuto à nossa própria vida. Então, mais cedo ou mais tarde, as mensagens da nossa vida vão chegar para nós e vai dizer: é tempo de depender de Deus. E isso não é ruim, isso é bom. Muitas pessoas não vão para o campo missionário porque eu não quero viver pela fé. Como se viver pela fé fosse uma coisa negativa, fosse uma coisa ruim. E, na verdade, é a melhor coisa que existe. É o melhor patrão que eu poderia ter, o melhor chefe. Quantas vezes eu estou indo para uma missão, estou realizando um trabalho e eu saio sozinho, eu e Deus, e eu digo: Deus, obrigado, porque eu não poderia criar para a minha vida uma carreira mais legal, mais bonita, mais interessante do que o Senhor sonhou para mim. E eu te louvo por isso. E você é o melhor patrão que existe. O Senhor é um patrão tão poderoso, mas mesmo assim, o Senhor deixa eu chamar esse patrão de pai. E não é só um pai, mas além de pai, é um amigo, não é? E Deus nos abençoe. Ele é a fonte da nossa bênção, irmãos. A bênção que esperamos vem dele. Faça resplandecer seu rosto. A maior experiência humana ainda é conhecer o seu Criador. Deus quer revelar o seu rosto, seja lá quais forem as circunstâncias. Eu, particularmente, eu não acredito que Deus precisa criar um vírus e deixar o mundo em caos para que ele apareça, de forma alguma. Mas o que eu posso dizer é que não há circunstância, seja boa ou seja ruim, em que Deus não encontre uma maneira de se manifestar. O salmista aqui está dizendo: Senhor, resplandeça sobre nós o seu rosto, para que o rosto resplandeça, para que o rosto de Deus resplandeça sobre nós. Nós precisamos olhar para cima. Se nós estamos olhando para baixo, para as coisas dessa terra, o rosto não resplandece, porque o rosto não jamais resplandecerá de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Então, aqui está, em outras palavras, ele está dizendo: homem, você precisa olhar para cima, porque se você olhar para mim, o rosto do Senhor resplandecerá sobre si. Deus quer revelar o seu rosto e resplandeça sobre nós. Para isso, nós precisamos direcionar o nosso olhar para Ele. Ou então, onde deveríamos ver a luz, veremos apenas as sombras. Se hoje na sua vida você está vendo mais sombras do que luz, o problema não está fora de você. O problema está no direcionamento do teu olhar.
no ângulo dos teus olhos. Ao invés de você olhar para cima, você está olhando para baixo. Mas quando você começa pouco a pouco a olhar para cima, então você vai percebendo mais a luz e menosprezando mais as sombras da vida, não é? E aí ele tem esse texto também que é interessantíssimo no versículo 2, para que a terra conheça o caminho. Existe um caminho. Como que nós iremos conhecer esse caminho? Esse caminho será revelado na terra, de acordo quando os crentes decidirem olhar para Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós deixamos que o seu rosto resplandeça sobre nós. E o efeito que isso tem na terra é que a terra passa a conhecer, através de nós, através do rosto dele, resplandecido em nós, passa a conhecer o caminho de Deus. Amém. Glória a Deus. E as nações conheçam a salvação. Olha só o propósito da bênção. Tudo isso tem que acontecer, irmãos, não é para que nós nos coloquemos como os mais especiais, os mais importantes, os mais espirituais, os mais religiosos. Não, não é por nós, é através de nós. Isso precisa acontecer para que as nações da terra conheçam esse caminho. Existe um caminho e as nações precisam conhecer esse caminho, não é? No final ele diz: Senhor, Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Olha que interessante. A bênção, quando ela vem de Deus, ela é convertida em temor do Senhor para toda a terra. Jamais uma pessoa ela é abençoada somente para consumir. Nós somos abençoados para transferir. Tudo aquilo que o Senhor nos dá não nos pertence, é para ser transferido. E eu tenho que usar o meu coração e a sabedoria para transferir, para converter aquilo que eu tenho, seja um copo de café, seja um telemóvel, seja o que for. Eu tenho que converter isso em algo eterno para Deus. Isso significa que eu preciso transformar isso através de relacionamentos. Então, como um bom professor, eu tenho uma pequena revisão aqui. Então, o que é que nós aprendemos até agora? Nós falamos do Salmo 121, que vai falar sobre olhar além dos montes e entender que o nosso socorro virá do alto. Hebreus 12, 1-3, olhar para Jesus e perseverar na carreira que está proposta. E o Salmo 67, que vai falar sobre o seu rosto resplandecer sobre nós, para que as pessoas conheçam a salvação. E agora nós vamos para a parte que dói mais, que vai falar sobre qual a nossa responsabilidade como igreja, não é? Então, como igreja, diante desse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, a igreja, ela tem o objetivo de ser coluna da verdade. Hoje em dia, quem ocupa esse espaço é a televisão. São os meios de comunicação. Só que os meios de comunicação, eles conseguem ver apenas parte da realidade. Eles só conseguem ver aquilo que a ciência diz. A igreja não. Ela tem que conhecer o mundo natural e o mundo sobrenatural. Timóteo 3,15 diz: a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Veja como é que Deus, através de Timóteo, identifica a sua igreja. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Nós temos que colocar a verdade no centro da igreja. E aqui nós temos um problema social que eu vejo na igreja da nossa geração. Nós temos substituído a verdade pela vaidade. E nesse contexto, nós temos nos tornado, às vezes, como igreja de uma forma bem geral, nós temos nos tornado muito vãos, muito fúteis. Nós falamos apenas para nós mesmos. Mas quando nós estamos comprometidos com a verdade, quando nós queremos ser um instrumento de Deus, que olha para Deus e que revela a Deus, entendeu? Nós estamos vivendo a igreja de acordo com a intenção do Senhor. E a segunda coisa é olhar para ver e ver para guiar. Há uma diferença entre olhar e ver. Nem todo mundo que olha consegue ver. Se nós todo mundo olhar para o céu, nem todo mundo vai ver o avião. Está todo mundo olhando para o céu, mas nem todo mundo consegue ver.
Por quê? O olhar é uma ação externa. Eu faço com o meu pescoço, com os meus olhos. Mas o ver depende da maneira como eu processo aquilo que os meus olhos enxergam. Então, eu preciso aprender a olhar para aprender a ver. Mateus 6:22 diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas nós queremos ver para quê? Nós não queremos ver para nos amostrar, para nos vangloriar. Nós queremos ver para guiar aqueles que ainda não conseguem nem mesmo olhar. Nós somos a provisão de Deus para as pessoas que estão perto da gente. Nós podemos ser aquela fonte de esperança, uma palavra de paz. Ao invés de a gente estar fazendo medo às pessoas, a gente poderia dizer, vai ficar tudo bem, porque Deus está conosco, Ele não desistiu dos seus planos para essa terra. E o Salmo 67:2, a gente já viu esse texto, né? Para que se conheça na terra o caminho da salvação. A terceira coisa que nos cabe como igreja é ouvir a sua voz, se alimentar do que ele fala, não do que a mídia fala, não do que a BBC fala, não do que o Facebook fala, mas aquilo que ele fala. Isaías 55:3 diz, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Ou seja, a vida na alma, ela é uma consequência direta do que eu consigo ouvir. Se Deus fez toda essa criação, esse universo que você conhece, se Deus fez tudo isso a partir da sua voz, a voz dele não é capaz de nos sustentar? Ah, se nós corrêssemos atrás de ouvir a Deus da mesma forma como a gente corre atrás do ouro e da prata. Ah, se nós dedicássemos a Deus o mesmo tempo que nós dedicamos ao ouro e à prata. Mas a gente, quando pensa, a gente diz assim, ah, mas se eu não fizer esse trabalho, se eu não fizer isso, eu vou morrer de fome. Não, é a voz do Senhor que nos sustenta, porque a voz do Senhor nos direciona, a voz do Senhor vai nos dar visão, vai nos colocar no lugar certo, nesse mundo que a gente está inserido. E por último, Marcos 6:37, Jesus Cristo diz, dá-lhes vós mesmos de comer. E eu coloquei aqui, estender as mãos para o milagre acontecer. O que isso significa? Que nós temos a oportunidade para servir uma comunidade desesperada. Nós podemos servir com uma palavra de ânimo, nós podemos servir com orações, nós podemos servir quando a gente faz um bolo, nós podemos servir quando a gente faz uma compra, leva uma máscara, quando a gente encontra alguém sozinho, desolado, desesperado, e a gente olha para aquela pessoa e a gente diz assim, olha, eu não sei o que se passa na sua alma, mas eu sei que Deus é muito maior do que qualquer pandemia e Ele cuida de você. Isso é você estender as mãos para o milagre acontecer. Ao invés de você colocar os obstáculos nos peixes, mas são tão poucos peixes, são tão poucos pães. Não. A sua preocupação não deve ser com o milagre. A sua preocupação deve ser em suas mãos estarem abertas, em você não reter absolutamente nada, porque tudo aquilo que a gente coloca nas mãos do Senhor se torna um ponto de milagre. Amém? Irmãos, essa era a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu não sei se tem alguém que gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta, se gostaria que eu explicasse alguma coisa de outra forma, por favor, esse é o momento de vocês. Queria só dizer, pastor, que toda essa explicação, todo esse estudo, fantástico. Eu acredito que todos aqui da igreja recebemos, eu estou vendo aí a maioria dos irmãos anotando, e foi um privilégio ouvir o Saulo trazendo uma palavra tão esclarecedora, a igreja como pilar, né? A igreja como sustentáculo, a igreja nessa função, eu digo, primordial, né? A igreja está a orar, a igreja está a ajudar, e a gente tem sim esse papel e nós temos que exercer esse papel. Tá certo? Eu acredito que tem vários irmãos que querem falar alguma coisa. Se alguém quiser falar, perguntar, né, você pode habilitar o seu microfone, você faz a pergunta e depois desabilita o microfone para o Saulo poder responder. Se tiver alguém, é agora,
pode perguntar, aí silencia o teu microfone e ele vai responder. Se tiver alguém, pode fazer isso agora, tá bem? Tem alguém? Hello, don't be shy, guys. Ok? Tem alguma pergunta? Não tem aqui. É um comentário, né? Que eu achei muito relevante. E eu conversando, inclusive, eu converso com as meninas muito aqui sobre isso, né? Da nossa ideia, muitas vezes, de que Deus depende de nós, né? E não, ele depende de nós, ele precisa de nós. E eu digo, puxa, a gente acaba colocando Deus do nosso tamanho ou menor que a gente, entende? Eu dependo dele, entende? Nós dependemos dele, né? Então isso é muito confortador, né? Na verdade, não sei nem se existe essa palavra em português ou que língua que for, mas porque a gente, na dependência de Deus, a gente passa a conhecer o caráter, sua natureza, que independente da circunstância, nós dependemos dele. E eu não falo só a nível de coisas, né? Mas das nossas emoções, especialmente, né? Então, Saulo, foi muito legal, né? Fiz minhas anotações aqui, sabe? É muita, assim, é muito bom ter, a cada dia tá recebendo mais luz, né? E mais confirmação mesmo de que não, eu dependo de Deus, né? Não é o contrário, né? Eu olho para Ele, né? Então, é só para enfatizar isso aí que eu achei muito válido mesmo. Uma das coisas que eu prestei atenção foi a questão que Saulo ministrou sobre a questão do caminho, né? Que é o caminho é Cristo e ele tem que ser visto através da gente, das nossas ações, daquilo que a gente faz. E a gente tem ministrado na igreja, Saulo, e os irmãos são sabedores de que tudo. Aí entra um pouco de Corandel que a Ana trouxe, né? Essa questão desse foco nas esferas de influência, tudo que a gente faz, tudo que a gente se propõe a fazer, seja cozinhar, seja... Aqui nós temos vários irmãos que trabalham em restaurantes, são chefes de cozinha, outros trabalham com construção civil, outros trabalham em limpeza, e cada vez que você exerce essa função, você pode mostrar para as pessoas o caminho, né? Exercendo bem feito, como se for para Deus, e para a glória de Deus, né? E eu acho que é interessante isso, a gente entender que nós somos ferramentas nas mãos de Deus, né? Que, puxa, Deus pode me usar. Deus pode usar essa habilidade. Deus pode usar as minhas mãos, né? Deus pode usar o meu sorriso e Deus pode usar o meu abraço nesse tempo de distanciamento, né? Mas quando isso acabar, Deus pode voltar a usar o nosso abraço. E esse é o papel da igreja, trazer luz onde não existe, salgar a terra onde não há sal, né? Então, é importante essa palavra. Antes de eu fazer as considerações com Saulo, tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Ok. Luciano, quer falar? Pode falar. Oi, pastor. Boa noite a todos. Boa noite. Então, não, eu gostaria de agradecer, né, na verdade, né, porque gostaria de agradecer ao pastor, né, principalmente, né, pastor Ezequias, né, estamos juntos aí, bacana. E o pastor Saulo, ele trouxe uma palavra que eu achei muito interessante. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida dele, né, porque ele usou de uma palavra tão, sabe, suave, vamos dizer assim. Entendeu? Que, tipo assim, a gente vai entendendo e vai viajando junto. Então, eu achei muito interessante, achei muito bacana. E eu gostaria de agradecer a Deus, claro, pela vida do pastor, né? Que o pastor continue sendo usado aí pelo Senhor, né? E continue pregando, né? A palavra como ele está fazendo e está fazendo muito bem, né? Eu gostaria só de agradecer, tá? E uma palavra que ele falou que eu achei também muito interessante, e eu acho que é muito útil para nós nos dias de hoje, e a gente tem que colocar em prática, é a convicção no Senhor. Verdade. Eu gostei muito quando, né, ele falou lá no Salmo 121, né, que o nosso socorro, né, o meu socorro, ele vem do Senhor. Então, a gente nos dias de hoje, ou em qualquer dia, a gente tem que ter essa convicção
que o nosso socorro, ele vem do Senhor. Não vem de nenhum outro lugar, nenhuma outra coisa, né? Vem do Senhor, essa é a convicção, né? A gente saber em quem a gente crê, né? Em quem a gente tem crido, né? Que é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, foi muito bom para mim ouvir esse estudo. Amém. Deus abençoe, viu? Obrigado. Só para esse casal são os nossos pastores, nossos líderes na cidade de Barnsley, tá certo? E eu creio que eles refletiram bem mesmo o que todos aqui ouviram, que foi realmente foram momentos preciosos. E eu quero dizer para si, Saulo, que você é muito bem-vindo pessoalmente. Queria convidar você para um outro seminário como esse, porque essa malta que está aqui, tá certo? Nós não temos muito contato com pastores e teólogos de outras zonas. O nosso trabalho é mais usando o nosso povo aqui, os nossos pastores, aqui os pastores, mas é sempre um prazer receber e ouvir de um servo de Deus tão abençoado, como o Luciano falou, vai devagarzinho, aquela voz mansa, mas aí vai ministrando, a gente vai aprendendo e eu posso glorificar a Deus pela tua vida. Então, acho que todos que estão aqui participaram ativamente, ouviram, foram alimentados com o ensino da palavra de Deus. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações para o nosso povo aqui, no nome de Jesus. Amém. Na verdade, eu quero só agradecer a atenção de vocês. Às vezes a gente pergunta muita coisa para Deus e Deus não responde, não é? E eu entendo que isso acontece quando a gente faz a pergunta errada. Então, às vezes, quando eu pergunto para Deus uma coisa que Ele não responde, assim, Deus, então talvez não é isso que o Senhor está preocupado no momento. Então, a gente tem que perguntar a Deus, tem que levar a Deus, perguntar a Ele o que Ele quer nos responder. Então, diante de tudo isso, por que eu preparei essa palavra? Porque, na verdade, o que eu acho que vai fazer diferença na nossa vida como discípulo de Jesus é quando, ao invés da gente perguntar, Deus, qual é a cura? Deus, como que a gente escapa dessa? A gente troca todas essas preocupações, que são preocupações reais. Não é pecado tê-las. Mas a gente desativa um pouquinho essas e pergunta assim, Deus, como que o Senhor quer que eu responda hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje para glorificar o teu nome? Porque se nós começarmos a fazer essa pergunta todos os dias e nós começarmos a viver em cima do que ele fala e direciona para nós todos os dias, pode ser que os homens estejam se acabando sem saber a resposta, mas nós estamos seguros porque estamos fazendo aquilo que ele quer que a gente faça. Aí é uma paz, porque nós estamos no centro da vontade dele, e aí vem a paz que excede o entendimento, e que essa paz, irmãos, ela é incontrolável. As pessoas elas vão sentir isso em nós. Mas precisamos ter essa coragem. Deus, como que o Senhor quer que eu responda? Se eu estou em casa, o que é que o Senhor quer que eu faça? Se eu tenho que ir ao trabalho, como que o Senhor quer que eu vá? Eu quero ser um culto vivo nesses dias, não é? Então, essa era a palavra que eu queria, só para a gente concluir, quero dizer que estou disponível. Eu amo fazer esse trabalho, não é? E é um prazer enorme. E contem comigo. Naquilo que eu puder servir os irmãos, contem comigo, tá? Fico feliz que tenha edificado os irmãos. Eu vi aqui várias palavras de concordância no site, aqui no chat. E é isso. Na verdade, eu gostaria muito de agradecer. De vez em quando eu vou para a Inglaterra, quando não está em quarentena. Tem uma igreja muito amiga minha que é em Newbury, fica pertinho de... nem sei aonde, meu Deus. Mas é perto de Reading, alguma coisa assim, mais para o sul, né? Vocês estão mais para o centro. E de vez em quando eu estou indo lá. Mas agora no período da quarentena está tudo, nem a Ryanair está funcionando. Mas eu quero dizer que também os irmãos orem por mim, orem pela minha família, tá? E é isso. O reino de Deus é isso, né? Esse reino de amigos. Esses quadradinhos aqui que a gente fica vendo e fica maravilhado e que a gente, em tão pouco tempo, a gente consegue se linkar, né, de uma forma tão rápida. Então,
Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Obrigado, pastor Ezequias, pela oportunidade. Obrigado, Ana, pela conexão. Pastor, estamos à espera aqui em Leeds, já seja convidado para vir até Leeds. Estamos à espera. Pronto, Maria. Agora sim, Maria, eu recebi um convite oficial. Estamos à espera. Obrigado. Eu estou aqui, o meu pastor é o pastor Disseu, né? Então, ele é que é o meu pastor, eu estou lá a congregar. E o nosso presidente está aqui, o pastor Ezequias. Pronto, então pronto. Amém. Amém. Então, Amém. estamos a aguardar pelo irmão. Assim que puder, a gente espera. Obrigado pela palavra, viu, Luciano? Eu é que agradeço, que deu para apontar muita coisa. Amém. Amém. Glória a Deus. Só para Obrigada, Deus abençoe. oficializar aqui, Saulo, missionário, eu posso profetizar na tua vida, Amém. pastor mesmo, e nós gostaríamos de convidá-lo para trazer uma outra palavra. Eu queria que você visse que você tem a sua agenda, veja o dia que você pode. Nós aqui, como está todo mundo em casa mesmo, a gente está aqui, a gente está todo mundo, rapaz, aqui com fome da palavra, sabe? Se a gente marcar, falar assim, Saulo vai vir tal hora, hoje tivemos pouca gente, 24, mas se a gente avisar com antecedência, vai dar um número bem maior. Porque eu acho que é um tempo da igreja estar a receber também. Essa questão do isolamento, eu entendo assim que Deus nos deu esse tempo para nós estarmos lendo, orando e recebendo a palavra através de servos como você, como os pastores. E porque quando terminar esse tempo, o Senhor vai usar essa malta aí, vai usar essa igreja, entendeu? Então eu entendo que é um tempo da gente estar recebendo, entendeu? Então está todo mundo, pastor, aberto. Eu queria estender oficialmente um convite para o senhor vir ministrar pessoalmente também, tá? Aí quando terminar esse problema desse coronavírus, né? No segundo semestre a gente fazia assim um seminário presencial, se eu vi os irmãos de York, Barnsley e Leeds se juntam a nós e nós vamos fazer uma festa bonita e vamos poder te abraçar, tá certo? E dar gargalhada junto, comer junto. Tu gosta de bacalhau, não gosta? Então pronto. Aqui nós fazemos bacalhau, até as portuguesas ficaram tudo a rir aí, as portuguesas africanas, entendeu? Vai comer bacalhau. Maravilhoso, pastor. Pastor, eu sou um português que nasceu no Brasil. O senhor acredita que até o dia que Deus escolheu para eu nascer foi o dia de Portugal, 10 de junho? Tá vendo? As portuguesas estão a rir aí, tá vendo? Mas nós temos aqui, os brasileiros aqui tem várias portuguesas casadas com brasileiros, como aquela ali, a Sandra, como a Alexandra, e a gente ama Portugal, nós brasileiros, nós amamos, temos uma boa relação. Nossa igreja tem portugueses, lusitanos, irmãos africanos que moraram muito tempo em Portugal e seus filhos nasceram em Portugal, então nós temos uma relação muito, muito forte com Portugal e amamos. Então, eu quero dizer para você que você é muito, muito bem-vindo. Agora, não vai vir só a Reading, vai vir para o norte, vai conhecer o norte, entendeu? Conhecer o norte da Inglaterra, que é muito bonito, por acaso. Então, mas são 2 convites para vir presencialmente. E eu gostava que o irmão pensasse numa outra data para a gente ministrar um outro seminário. Veja aí quando é que o senhor pode, me avise. Depois, se quiser fazer agora ou pensar, não sei, fica a seu critério, tá bem? Vocês sempre estão reunidos nas terças-feiras, não é? Não, todo dia o povo está com fome, estou te falando. O povo está reunido todo dia, moço. Hoje teve 2 palestras, teve a primeira e a segunda. E se tiver ainda estão pensando em fazer um tal clamor da meia-noite, aí, que é para poder rebater, entendeu? O povo está com fome, moço. Então, veja o dia. Estou brincando, pastor. Veja o dia. Vejo sim. Acho que essa altura a gente não tem muita agenda, mas vamos assim orar mesmo assim para trazer uma palavra que seja a resposta. Pois. Né? Veja a data, pode falar através da Ana mesmo comigo, e aí você vê a data, vê o horário e a gente vai, os irmãos todos aqui, eu acredito de uma só voz, vamos dar as boas-vindas, palavra abençoada, tudo foi perfeito, gravei aqui, vou colocar no nosso canal do YouTube. Deus abençoe. Eu acho que
a sua vinda só veio acrescentar. Obrigado, Ana, por trazer esse servo de Deus abençoado. Ana, que está conosco aí, tá bem? Obrigado a todos. E nós queremos terminar com uma oração. Pastor Disseu, termine com oração e nos despeça em oração. Obrigado a todos. Tenha uma noite abençoada. Saulo, abraços à família. E pronto, tu tens agora o meu telefone. Veja a data. Vejo o horário assim, esse horário depois das 7, 8 horas, mesmo esse horário mesmo que nós fizemos agora, 8h30, é ótimo, porque alguns irmãos estão a trabalhar, como os irmãos de Bansley, eles trabalham em fábricas de alimento, então não parou, porque tem que fazer alimento, tem que produzir, né? Alimento. Então, eles chegam a tempo de ouvir a palavra. Então, se o irmão puder ver, mas fica a seu critério. Aí avise-me quando o senhor estiver disponível, tá bem? Um abraço a todos, pastor Disseu. Amém, glória a Deus. Vamos elevar nossos pensamentos ao Senhor, agradecendo a Deus primeiramente pela vida do pastor Saulo, para que Deus possa guardar sua família grandemente e assim a todos. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela sua generosidade, Pai, com cada um de nós. Pai, eu oro pela vida do pastor Saulo, tu conheces as necessidades dos seus filhos, do seu filho, tu conheces, Senhor, os medos e anseios. Eu te peço a tua guarda e proteção sobre ele e toda a família, Pai. E estendendo, Senhor, essa oração de guarda, Senhor, que o Senhor também possa guardar a cada um, Senhor, que se faz presente, Senhor, nesse culto, nessa comunhão que estamos tendo contigo. Visita cada casa neste momento, Pai. Ó Deus, faz a diferença na vida de cada um. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, que nós possamos, sim, permanecer firmes, olhando somente para ti. Que nós possamos não desviar, Senhor, nossos olhos para a direita ou para a esquerda, mas olhando simplesmente, somente para ti, Jesus. Damos-te graças em nome de Jesus. Levantem as mãos assim, irmãos. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Pela igreja diz, amém. Deus abençoe a todos. Saulo, um grande abraço a todos, fiquem na paz, uma boa noite. Deus abençoe. Um abraço. Amém. Aleluia.